Boa noite a todos. É muito bom nós estarmos de volta no Palavras de Vida. E nós estamos naquela série, quem lembra? A primavera chegou e nós já tivemos uma ótima ministração com respeito a isso. E nós iremos continuar falando a respeito da chegada da primavera para nós. Mas antes eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Eu quero que você feche seus olhos. Se você se sentir à vontade, se você puder colocar a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar assim: Pai, Tu és grandioso, Tu és bom, Tu és poderoso. O Senhor sabe todas as coisas e tudo está no domínio das Tuas mãos. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que possamos aprender de Ti, que possamos percorrer o caminho da salvação, que possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito poderoso. Que Ele venha nos socorrer e nos ajudar em nossas necessidades e fraquezas. Que possamos assim desfrutar do Senhor, que é bom, santo, santo, santo para sempre. Nós oramos, Pai, pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Sabe, todos nós passamos por sofrimentos. É ou não é verdade? Todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos de dor. Todos nós carregamos cicatrizes. E eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história com alguma cicatriz no corpo, alguma história sobre algum sofrimento, ou talvez toda a história seja uma história sobre sofrimento. E é claro que quando nós falamos de sofrer, quando nós falamos de cicatrizes, não estamos falando apenas daquilo que se dá e acontece diretamente no corpo. Na verdade, a maior parte dos sofrimentos, eu diria que acontece num campo emocional. No campo das emoções, no campo dos sentimentos. E sim, nós carregamos muitas vezes marcas, dores, cicatrizes no nosso coração, nas nossas emoções. E para falar a verdade, o próprio viver é estar desvanecendo, é estar passando. O próprio viver é um ato de passar por dores, passar por sofrimento. Eu não sei se você já percebeu, mas nós não conseguimos segurar a vida nas nossas mãos. Não conseguimos parar ela nem por um instante. Eu até lembro um verso do Mário Quintana, que ele fala assim, mais ou menos: o mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Tem um na minha casa que já levou 3 gerações da minha família. Porque é assim que a vida é. O tempo não para. Nós não conseguimos agarrar e segurar a vida. E outro dia eu estava conversando com meu irmão e a gente estava justamente recordando algumas coisas, né? Eu estava falando com ele assim, lembra, Gabriel, que a gente quando mais novo ficava acordado a noite inteira conversando, jogando videogame, fazendo planos para o futuro, planos assim mirabolantes. Já teve algumas vezes que a gente ia ser jogador de futebol, a gente não, ele ia ser e eu ia ser empresário dele. E a gente conversando disso e eu falando assim, hoje eu malemar consigo chegar às 11 da noite. Com muito esforço
eu consigo passar das 11. Mas assim, ó, no outro dia, parece que eu apanhei. Porque a vida vai passando. A nossa vitalidade, a nossa força, o nosso ânimo, a nossa disposição vai correndo. E eu tenho certeza que você se lembra também de coisas que você conseguia fazer e hoje já não consegue. Eu tenho certeza que você tem aí na sua cabeça agora coisas que um dia você dava conta. Nossa, eu conseguia correr tantos quilômetros. Eu nunca consegui, gente. Eu conseguia ficar acordado, eu conseguia até alimentação, não é? Nossa, eu conseguia acordar de madrugada, comer tudo que tinha na geladeira e não passar mal. Mas a verdade é que a vida vai passando, a nossa força, a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa disposição vai correndo. O tempo escoa pela nossa mão. Você percebe isso? Você sente isso? Você sente o passar das horas? Você sente o passar dos dias, dos anos? E até a saudade. A saudade talvez seja uma das piores coisas. Não aquela saudade que se pode matar, mas aquela que já não tem mais o que fazer. Eu estava lembrando do último dia de aula no ano letivo, que a gente saía, jogava os cadernos fora, assinava as camisas dos amigos. Eu nem sei se faz mais isso. É algo que não dá para voltar. Ou até do primeiro dia. Eu gostava do primeiro dia de aula. Eu gostava da escola. Eu não sei você. Mas no primeiro dia, quando você voltava das férias, e aí você encontrava os seus amigos, os seus melhores amigos, e você contava tudo que você tinha feito, tudo que você não tinha feito, tudo que tinha acontecido. Ah, eu fiz isso, eu briguei com fulano, eu joguei bola não sei onde. Eu vi o ciclano. Ou quem não lembra de aquelas conversas com os nossos avós em dias como o dia de hoje, chuvoso. Minha avó preparava um bolinho de chuva tão gostoso. E aquele cheiro de café na cozinha, e eu sentava lá e a gente conversava. Eu era pequeno. Saudade daquilo que não pode mais voltar, porque o tempo passou, a vida correu. E o que nos sobram são as marcas, as dores, da energia que está passando, dos dias que estão indo. Ou para aqueles que são pais, talvez a sua saudade seja daquela casa bagunçada, daquela correria, daquela gritaria, coisa que não tem mais. Os filhos cresceram, mudaram, talvez alguns até Deus já tenha levado. Ou talvez a sua saudade seja dos seus pais. Saudade daquela ansiedade que dava quando você sabia que seu pai estava para chegar do trabalho e ele ia brincar com você. Ou daquela sensação boa de acordar, chegar enxugando o olho na cozinha e sua mãe falar assim: o que você quer tomar de café da manhã? Saudade dos almoços de domingo, da família sentada na mesa, dos sorrisos, das conversas jogadas fora. E quando nós olhamos, o tempo corroeu tudo isso. Essas coisas passaram. Talvez os seus pais já se foram. Talvez eles se perderam um do outro. A verdade é que viver é um constante morrer.
Eu costumo brincar até no aniversário das pessoas, todo mundo fala, feliz aniversário, mais um ano de vida. E eu sempre brinco e falo, não, feliz aniversário, menos um ano. Nós temos muitas vezes a falsa sensação de que nós estamos ganhando, quando na verdade é um ano que está ficando para trás. Porque nós não estamos ficando mais jovens. Nós não estamos caminhando para um destino sem fim, mas o contrário. Nós somos pessoas que caminham num entardecer grande, esperando o momento em que o sol finalmente vai se pôr para cada um de nós. Nós somos como aquelas flores que um dia plantadas, cresceram e agora sentem o poder da chegada do inverno. Vivemos como se estivéssemos no outono constante a nossa vida. Tudo está sempre pronto para terminar, para acabar. A pressão dos dias realmente pesa sobre nós. O mundo realmente deixa marcas em nós. Coisas que não podem ser reparadas. Coisas que ficaram um tempo que já não volta. Todos nós estamos sujeitos a essa transitoriedade, a essa vida que passa. Não tem como segurar, não tem como travar nas mãos, não tem como impedir o relógio, não tem como voltar o ponteiro. Não tem como você subir ali a areia da ampulheta. Nós acumulamos sobre nós dias e mais dias e vemos que estamos chegando no nosso anoitecer. E pior, muitos de nós já fomos eclipsados pela vida. Talvez você nem tenha. Talvez não, se você está aqui, você ainda não morreu. Espero. Mas talvez a vida já eclipsou para você. Como numa depressão, num transtorno, num trauma. Parece que o sol já se pôs. Parece que sua vista já foi coberta por uma névoa. E você já não consegue ver com nitidez as coisas à sua volta. Ilusão, vaidade. Diria Salomão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é transitório, tudo é como o vento que não se pode agarrar, que não se pode construir com solidez. Essa é a vida. Se existe uma estação que podemos definir a nossa vida, não é o verão, não é a primavera, é um outono crescente, prestes a chegar ao inverno. Um inverno que nós não sabemos quando vem, mas sabemos que vem. E mesmo quando alguns raios de sol nos atingem, e mesmo quando nós conseguimos viver alguns momentos alegres, algumas conquistas dessa vida, algumas felicidades deste mundo, logo passa também. Não é suficiente para permanecer. É como a correnteza de um rio forte, que nos alcança, nos encharca,
mas depois continua, não permanece, não fica. Assim são os raios de sol que esse mundo tem para nós em meio a esse outono que está prestes a mudar. Alguém diria: winter is coming. O inverno está chegando para cada um de nós. E o que nos sobra é como eu posso viver durante um outono tão duro? Como eu posso viver uma vida que na verdade está me matando? Todos nós estamos morrendo. Eu não sei se já te contaram isso. Você é mortal. E é para isso que você está caminhando. Cada dia você está mais perto disso. Como superar, como viver diante desta realidade, diante deste mundo? Algumas pessoas optam pelo caminho de ignorar, de fingir que não está acontecendo. Mas isso passa, isso cai, e de novo você vai estar diante da realidade cruel de que a vida terá um fim. Algumas pessoas procuram distrações, outras pessoas procuram empreendimentos, uma forma de serem eternos sem a eternidade. Nada dessas coisas é suficiente para aplacar o nosso coração, para nos dar segurança verdadeira. Mas o que é? O que é que tem força? O que é que tem realidade? O que é que tem firmeza, profundidade, altura, grandeza, para estabilizar o nosso coração, para que possamos viver de fato uma vida onde nós estamos morrendo? E a resposta para nós é o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, a partir do 18. Aqui diz assim, o apóstolo Paulo: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à transitoriedade, à inutilidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E
e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram ou cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Meus irmãos, a vida, o mundo, nós, tudo que existe foi preso à inutilidade, a ser transitório, a ser passageiro por causa do pecado. Mas Jesus Cristo veio, viveu de maneira perfeita, morreu e ressuscitou, nos dando a salvação, nos dando a justificação e nos dando uma promessa futura. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é, versículo 18: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. A primeira coisa que Paulo nos dá aqui para nós vivermos diante deste outono é: o sofrimento é menor do que a glória. Sabe, meus irmãos, a tristeza que o inverno trouxe sobre nós, que o pecado nos contaminou, é menor do que a alegria que será revelada em nós. A dor que o pecado trouxe, o sofrimento que o pecado trouxe sobre nós, é menor do que a glória que será revelada em nós, em mim e em você. A glória é maior do que a dor, e o futuro é mais glorioso que o passado. A segunda coisa que Paulo nos mostra aqui, versículos 19 ao 21: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A degeneração será regenerada. Tudo aquilo que o pecado destruiu, tudo aquilo que o pecado trouxe dor, tudo aquilo que o pecado corrompeu, tudo isso que foi degenerado será regenerado, receberá nova vida, receberá liberdade. Como nós somos pessoas que buscam a liberdade, é ou não é verdade? Como nós somos pessoas que queremos ser livres, porque há algo em nós que está em angústia. A nossa revolta contra o tempo, contra o relógio, é porque nos lembra que nós somos escravos. Nos lembra que não importa o tipo de liberdade que nós venhamos a ter, nós continuamos caminhando rumo à degeneração. Mas Paulo nos diz que vai chegar um dia em que todas as coisas vão ser regeneradas.
O apóstolo continua, e ele diz nos versos 22 e 23, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. A terceira coisa que Paulo nos fala para nós vivermos diante do sofrimento do presente, é nos lembrarmos que a nossa redenção será completa. Sabe, é interessante que Paulo fala assim, que a criação geme e agoniza de dor, aguardando essa redenção. Mas também nós, que recebemos os primeiros frutos. Sabe, Deus nos permite experimentar daquilo que Ele está preparando. Como aqueles espias que entraram na terra prometida e perceberam que ali manava leite e mel. Também nós, peregrinos neste mundo, caminhando rumo à terra que nos espera, podemos provar dos primeiros frutos. Mas isso não é tudo. As melhores coisas que você já experimentou, mesmo as melhores coisas que você já experimentou em Deus, ainda não são comparáveis com aquilo que será revelado. Você será redimido por completo. O seu corpo será redimido. Tudo em nós passará por redenção. Paulo fala que não há com o que se comparar. Sabe o que é não dar para comparar? É não dar para comparar. Não dá para falar, vai ser 10 vezes mais, vai ser 100 vezes melhor. Não, é incomparável. É algo que não se mede, é algo que é desconhecido. É algo que os nossos olhos nunca viram, que os nossos ouvidos nunca escutaram, que nós nunca provamos. Isso é o que Deus tem preparado para nós. O apóstolo continua, e ele diz a partir do verso 24: porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede por nós, pelos santos, segundo a vontade de Deus. A quarta coisa que Paulo nos fala para nós vivermos diante dos sofrimentos do presente é que nós não estamos sozinhos. Sabe, meus irmãos, Paulo fala que nós fomos salvos na esperança. E a esperança aqui é aquele que espera por algo que é certo, não por algo que é duvidoso. Não é como as pessoas esperam que o Brasil seja hexa na Copa do Mundo. Não é como as pessoas esperam que o seu candidato seja eleito. Não. É uma esperança que é certeza, mas nós não vemos. E é por isso que Paulo fala que nós esperamos com paciência. Mas como é difícil ter paciência. É ou não é? Quem aqui é impaciente? Quem não levantou a mão, olha, Deus te perdoe. Você está mentindo. Todos nós lidamos com a vida, com o mundo de maneira impaciente. E nós muitas vezes lidamos com essa esperança, com aquilo que nos é prometido, de maneira impaciente. Mas sabe o que Paulo fala?
que Deus então envia o seu Espírito para nos socorrer em nossas fraquezas. Sabe quando o sofrimento te alcança? Sabe quando a dor vem sobre você e você olha e fala assim: ó céus, ó terra, ó tempo, ó modos. Sabe quando você é tomado de impaciência? Sabe quando você é tomado de dor, de fraqueza, de insegurança, de remorso, de angústia? Você não está sozinho, porque o Pai enviou o Consolador, aquele que nos assiste e que nos ajuda e que intercede por nós em nossas fraquezas, a ponto que nós podemos simplesmente fechar os nossos olhos e erguer a nossa voz e dizer: Abba, Papai, me socorre. E o Espírito então, com palavras que não se podem expressar, com gemidos, Ele intercede por nós diante do Pai. Mesmo diante do outono, mesmo diante da expectativa da morte, do fim, mesmo quando sua vida está indo embora, o Espírito de Deus está com você, está conosco. Mesmo quando os tempos mudam, mesmo quando os tempos não são fáceis, ainda assim Deus está conosco. E por fim, a partir do verso 28, talvez um dos mais famosos, o apóstolo diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que estão chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a eles também chamou, e os que chamou a eles também justificou, e os que justificou a eles também glorificou. A última coisa que Paulo nos fala aqui é que existe um poder retroativo na vinda de Jesus Cristo. Quando a primavera finalmente chegar para nós, isto é, quando finalmente a glória que nós esperamos for revelada, quando finalmente Jesus rasgar os céus, então tudo para trás será transformado. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós usamos este texto e a gente fica com aquela coisa assim: parece que eu não estou vendo o dia que vai cooperar para o bem. A gente passa um monte de problema, a gente passa um monte de dificuldade, e a gente fala: mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas cadê o dia que todas as coisas cooperam para o bem? Cadê o bem que está tudo cooperando? Acontece que a gente está lendo esse texto errado, porque o dia que tudo vai cooperar para o bem é o dia que Jesus rasgar os céus e falar: acabou. É interessante como Paulo fala do futuro numa linguagem, num pretérito. Veja bem, Paulo fala: os predestinou, os chamou, justificou e também glorificou. Paulo está nos mostrando que aquilo que será revelado vai transformar toda a nossa visão daquilo que passou. Todas as suas feridas, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos diante do presente hão de cooperar para o bem.
onde cooperar para que você chegue lá, feito à imagem de Jesus Cristo. E então nós vamos olhar para trás e falar assim: já era Deus fazendo tudo isso, já era Deus cursando a história, já era Deus me trazendo para diante dele, já era Deus me moldando para ser como Jesus é. O dia que tudo vai cooperar para o bem é o dia que Jesus não vai só alterar dali para frente. O futuro glorioso em Cristo é glorioso porque Ele não muda só como as coisas serão, mas Ele muda a nossa visão de como as coisas foram. É por isso que Paulo fala: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada. Porque a glória que será revelada transformará não só dali para frente, mas tudo que nós vivemos para trás. Porque Deus não falha com as suas promessas. Ele está fazendo com que tudo na sua vida coopere para o bem. O bem da glória que será revelada. É por isso que antes desse século, por isso que diante desta vida que parece que está nos matando, nós podemos olhar e falar: eu sou feliz por causa de Jesus. Porque um dia, quando parecer que o inverno chegou, porque um dia, quando parecer que o sol se pôs, na verdade, é o dia que o sol finalmente brilhará. Porque é o dia que Jesus fará toda a história ter cooperado para a glória que Ele irá revelar. A sua vida tem um propósito e a sua vida tem um destino. Revelar a glória de Jesus Cristo que está por vir. Nada se compara à glória que será revelada. Você crê nisso?